está, onde reina amor fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, toda a paz e todo bem. Mais uma vez nos encontramos nessa noite de quarta-feira, procurando fazer um breve estudo da Palavra de Deus através desse momento orante, inspirado por esse momento tão bonito que nós estamos procurando realizar neste novo tempo, nesse tempo de pandemia. Este mês de agosto estamos vendo a vocação dos profetas e já estamos chegando à culminância desse momento. Passou tão rápido, né? Mas hoje queremos ver um profeta. Quem sabe no mês de outubro continuaremos, porque ao final a gente vai explicar como será o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês dedicado à Palavra de Deus. Mas hoje nós iremos refletir um pouco sobre o profeta Miqueias, talvez pouco conhecido de nós, né? Por ter um livro bem pequenininho, apenas 7 capítulos. Então a gente ouve pouco falar de Miqueias, mas foi um grande profeta, falou abertamente em nome de Deus. Miqueias foi um profeta natural de Moraste, no Reino do Sul. Sua cidade ficava na Cefalá, uma região de colinas férteis, produtora de cereais, onde se cultivava parreiras, figueiras, oliveiras e se criavam rebanhos. Miqueias, ele foi um profeta natural deste lugar e foi um profeta das aldeias, um homem do campo que foi pregar nas aldeias pelo interior. Sua pregação, ela vai contra as grandes cidades do sul e do norte. Faz lembrar um pouquinho o profeta Amós, que veio do sul, mas foi profetizar no norte. Também um homem do campo, Amós, né? Que vimos na última semana. Miqueias também é do interior, também é um homem do campo. Só que ele vai pregar pelas aldeias, tanto do sul, que é da sua região, como também do norte. Representa o clamor dos camponeses, vítimas da ganância dos fortes grupos que exploravam a partir das grandes cidades. Comerciantes ladrões, lideranças injustas, profetas e sacerdotes gananciosos, juízes corruptos, etc. Nada que se compare à realidade de hoje, né? Nós vamos pensar lá no tempo do profeta, sem esquecer onde estão hoje os nossos pés. Miqueias se fez porta-voz dos camponeses. Isso nós podemos encontrar em toda a sua profecia. Então, a sua atividade aconteceu no tempo do rei Joatão, no reino de Judá, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo de Oséias e, sobretudo, de Isaías, com o qual partilhou muitas coisas. Então, ele vai fazer a sua atividade junto às aldeias no período desses grandes reis. E com o grande profeta Isaías e com o profeta Oséias, que nós teremos também, se Deus quiser, a oportunidade de um dia rever ou estudar também Oséias. Ser profeta é uma dureza, né? Não é fácil para o profeta. Miqueias era um homem ligado ao campo, imagina, e defensor dos camponeses. Nós sabemos como que a luta do homem do campo ainda hoje. Também podemos pensar nos indígenas, né? Nos povos indígenas que vivem nas matas, nos campos, explorados pela elite das grandes cidades. Seus adversários foram os detentores do poder econômico,
religioso, político e judiciário. Olha quem eram os adversários de Miqueias. As grandes cidades se tornaram no foco da idolatria e da corrupção. E a gente pode aqui reconhecer a idolatria como prostituição. Eles colocam a palavra prostituição para significar idolatria. Nem sempre nos livros proféticos, a prostituição tem sentido físico ou real. Muitas vezes é uma palavra simbólica, representando a infidelidade do povo de Deus da aliança. Esse fenômeno também a gente pode encontrar no profeta Oséias, além do de Miqueias. Mas o exemplo que ele denuncia, vejamos lá na sua Bíblia, você pode pegar depois, no capítulo 2, versículo 1 a 2, sobre os ricos e gananciosos. Olha o que Miqueias fala para os ricos e gananciosos daquele tempo. Ai daqueles que planejam injustiças e tramam mal em seus leitos. Quando amanhece, eles o praticam, pois têm poder para isso. Se cobiçam terrenos, eles os roubam. Se cobiçam casas, eles as tomam. E também vem falar contra os juízes corruptos, tanto lá no capítulo 3, no versículo 11, como também no capítulo 7, no versículo 3. Seus chefes julgam por suborno. Os juízes que julgam por suborno. Quem paga, ganha sentença a seu favor. Olhando um pouco o livro de Miqueias, como eu disse, ele é dividido em apenas 7 capítulos. 7 capítulos que estão em formas de poesia. A sua profecia vem em forma de poesia. Foi escrito em hebraico, mas muitas vezes o texto original é incompreensível. Estudiosos descobriram que alguns trechos não são dele, e foram acrescentados posteriormente. A gente pode comparar, por exemplo, assim, numa mata, uma bela árvore, e que tem nela ali algumas bromélias e orquídeas. Então foram coisas que foram acrescentadas, mas que contribuíram, embelezaram e aprofundaram ainda mais a sua profecia. Se alguém mexer naquela bromélia ou naquela orquídea, vai estragar o tronco, vai estragar o texto. Então, melhor que fique para completar melhor a reflexão. Miqueias deve ter sido muito importante para as gerações que vieram depois dele. Afirmamos isso a partir de vários fatos, Isso o Bortolini tem nos ajudado aqui com a sua reflexão. Em primeiro lugar, é preciso ter presente que Miqueias não escrevia as suas profecias, não escrevia aquilo que ele dizia. Suas palavras, elas permaneceram gravadas nos corações das pessoas por muito tempo, na memória dos camponeses do Reino do Sul. Em segundo lugar, essas memórias foram escritas para uma melhor conservação. Então, não foi no primeiro momento que elas foram escritas, elas foram contadas de geração em geração. Em terceiro lugar, talvez devido a isso, primeiro ter sido oral e depois ter sido escrita lá pelos homens camponeses, pelos camponeses, homens e mulheres, o livro de Miqueias, em terceiro lugar, é um dos livros mais corrigidos ao longo da história. Sinal de que era lido, comentado, meditado em tempos posteriores, por isso daí muitas correções também. Iluminando novas realidades da caminhada do povo, que a cada época tem as suas lutas, tem os seus adversários, como ainda hoje. É um livro bem organizado em forma de quiasmo, Muitos textos da Bíblia foram arranjados desse modo. Os elementos externos, por exemplo, estão no número 1 e no número 4, são semelhantes entre si. E os elementos internos 2 e 3 combinam entre si. E a gente pode ver como que isso funciona, como que isso funciona nas 4 partes que compõem o livro de Miqueias, em forma de quiasmo. Então, a primeira parte e a quarta parte do livro são semelhantes entre si. E a segunda e a terceira são semelhantes, combinam entre si. Então, a primeira e a quarta parte combinam entre si. Israel está no tribunal. A segunda e a terceira parte, que estão no miolo, são semelhantes entre si, que falam das promessas e das esperanças.
Por fora, ameaças, né? As ameaças. E no miolo, as esperanças. Interessante ver isso, né? Às vezes, vendo todo o contexto, a gente não sabe. Mas eu queria chamar a atenção para a gente ver lá no capítulo 1, do versículo 2, até no versículo 12 do capítulo 3, Israel no tribunal. A gente pode entender assim, lendo lá. Vai lá no capítulo 1, pega o versículo 2, vai até o versículo 12 do capítulo 3. E aí a gente vai ver o seguinte: para entendermos melhor a primeira parte de Miqueias, que vai falar sobre o tribunal no Israel no tribunal, o julgamento de Israel, né? Então a gente vai pegar para ver lá como que foi esse julgamento de Israel. Uma sessão de julgamento. Seus personagens são principais são estes. Imaginemos que Israel está no tribunal e todo mundo talvez já tenha uma noção, né? Mesmo que nós que não somos da área de direito, como que acontece o julgamento de Israel. Quem é a plateia nesse julgamento de Israel? Miqueias coloca. Todos os povos da terra e seus habitantes. É um cenário mundial. Quem preside o tribunal? O testemunho de acusação. O Senhor Javé. Quem é o promotor? O profeta. Quem são os acusados? O reino do norte, chamado de Jacó e casa de Israel, representado por sua capital Samaria. E o reino do sul, chamado de casa de Judá, representado por sua capital Jerusalém e as 12 cidades da planície. A acusação contra Israel nesse tribunal, nesse julgamento que Miqueias coloca, é uma longa lista de crimes e pecados e idolatrias. A ganância dos ricos que roubam o campo e as casas, credores sem escrúpulo que se aproveitam da prisão dos endividados para aumentar suas posses, falsos profetas e sacerdotes, mercenários afirmando que Javé não importa com isso, chefes e dirigentes que violam o direito, juízes corruptos que julgam por suborno, favorecendo os ricos e prejudicando os pobres. Nesse julgamento, a sentença final. A Samaria se transforma em um campo de ruínas. As 12 cidades da planície são destruídas. Jerusalém é vítima de um golpe. Os ricos e gananciosos são devastados. Os sacerdotes gananciosos e os falsos profetas ficam sem resposta por parte de Deus, que os confunde. Resumindo, todos esses acusados experimentam a dura realidade do cativeiro. Quem executa essa sentença são os assírios e mais tarde os babilônios. Então aqui é a primeira parte de Miqueias, comparada assim a um grande tribunal que acontece esse julgamento. A segunda parte, o capítulo 4 e o capítulo 5, que estão aí no miolo, né, vamos dizer, do evangelho, do livro de Miqueias, né, do profeta Miqueias, não se fala mais do reino do norte e de sua capital Samaria. Para Israel, não se fala mais do reino do norte e da sua capital Samaria, desaparecidos em 722 a.C. As promessas referem-se unicamente a Jerusalém. Vamos lembrar que esse meio aqui, naquela reflexão do quiasmo, é um tempo mais de esperança, né? Então, as promessas referem-se unicamente a Jerusalém, chamada de Sião. Ela se torna, então, Jerusalém, a Sião, ela se torna, então, ponto de convergência e de encontro de todas as nações, que a ela correm para aprender os caminhos de Javé, fazendo deles norma de vida. Para Israel, esse é um tempo de glória e de paz. É aqui que se insere a profecia de Miqueias, mais apreciada pelos primeiros cristãos. Ou seja, ele anuncia o ressurgimento da dinastia de Davi, mediante o aparecimento de um líder nascido de Belém, cidade de Davi, que será grande até os confins da terra. Ele vai construir o povo como um pastor, conduz o seu rebanho. Isso está no capítulo 5
no versículo de 1 a 4. Esse texto serve de senha, olha que interessante, aos assessores de Herodes. Quem foi Herodes? Que deseja saber onde nasceria o rei dos judeus. Então, quando ficou sabendo da notícia do nascimento dos reis dos judeus, o rei Herodes pediu então que se verificasse nas profecias e olharam nesse texto de Miqueias. Miqueias, no Novo Testamento, a sua citação mais importante, ele está no primeiro, mas no Segundo Testamento, ele é certamente o do episódio da visita dos magos, né? Lá no Evangelho de Mateus ele cita. Os assessores de Herodes pesquisam e encontram em Miqueias, né? Nesse capítulo 5, versículo 1, a profecia de que o Messias nasceria de Belém. Há outras ressonâncias também, tanto no Evangelho de João, no próprio Mateus, que ecoam no Evangelho de Lucas. Então, a importância aí de Miqueias, este profeta camponês que vai profetizar a vinda do Messias. Israel no tribunal, a terceira parte de Miqueias. Miqueias faz dueto com a primeira, ou seja, estamos diante de um novo processo contra Israel. Mais uma vez, o povo rompe aliança com o Senhor, se prostitui, cai na idolatria. Quem processa é o próprio Javé, e a plateia é formada pelas montanhas, os alicerces da terra. Por fim, a última parte de Miqueias, né, que vem falar então da esperança. Ele começa mostrando Sião, que responde a uma nação inimiga, talvez Edom, que se alegra com a destruição de Jerusalém em 586. A seguir temos um breve oráculo de restauração, lá no capítulo 7, que diz assim, versículo 11 a 13: É hora de reconstruir as muralhas de Jerusalém e de alargar as fronteiras para acolher uma multidão de judeus e não-judeus que dirigem a Jerusalém. Em terceiro lugar, encontramos a oração Javé Pastor, também no capítulo 7, do versículo 14 ao 17. Pede-se que segui seu povo e confunda as nações inimigas, como outrora confundiu o Egito. Então, Miqueias ele vai concluindo assim, e o seu livro, a sua profecia, que é apenas 7 capítulos, termina com os 2 últimos versículos, que são versículos que falam de encerra com pedido de perdão, de misericórdia, pois se descobre que Deus tem prazer em conceder a graça. Deus tem prazer em conceder a graça. Vou ler aqui para nós, então está no capítulo 7, é o versículo 19 a 20, os 2 últimos versículos do livro do profeta Miqueias. Capítulo 7, versículo 19 a 20. Ele voltará a ter misericórdia de nós. Pisará nossas culpas e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Mostrarás fidelidade a Jacó, amor a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias antigos. Assim termina o livro do profeta Miqueias, falando que Deus terá misericórdia de nós, jogará ao fundo do mar os nossos pecados, porque Deus nos ama profundamente. Que nós possamos aprender muito com o profeta Miqueias e a partir de Miqueias fazer uma leitura para os nossos dias de hoje. A gente não pode ler o profeta só lá no seu tempo, mas temos também que atualizar os nossos profetas, pois pelo batismo nos tornamos profetas, sacerdotes e pastores. A gente espera assim profundamente que a reflexão ao longo desse mês de agosto, pequena, tenha contribuído para a nossa fé, para o nosso conhecimento da palavra de Deus. O que nós estamos propondo para o mês de setembro é o que a igreja está propondo. Então, nesse mês de setembro, a igreja nos convida a refletir sobre o Deuteronômio, Escuta, ó Israel. A Paulinas organizou esse livro, né? E hoje eu adquiri lá na Paulinas o Cônix, junto com a irmã Zuleika, o padre Cônix com a irmã Zuleika, são os organizadores. E nós temos aqui
vários teólogos biblistas que nos ajudaram em vários capítulos, explicando cada momento do Deuteronômio. Um deles é o padre Marcos Mariano, que eu estou fazendo convite, estamos acertando, para ele nos ajudar ao longo do mês de ao longo do mês de setembro, para juntos refletirmos sobre o livro do Deuteronômio. Hoje também estive na Paulinas e o SAB, o Serviço de Animação Bíblica, fez esse pequeno livreto sobre o mês da Bíblia, com pequenos encontros, que você pode fazer em família ou pode fazer também individualmente. Livro do Deuteronômio. Abre a tua mão para teu irmão. Deuteronômio 15:11. Quem adquirir esse livrinho, ele custa apenas R$3, lá na Paulinas. Você deixa seu nome e eles vão te passar um link, seu contato, porque vai ter um curso gratuito sobre esse livro também. Uma manhã de sábado, 1h30, 2 horas de reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Você adquirindo lá na Paulinas, você consegue. Ele é apenas R$3. Acho que vale a pena, nesse tempo de confinamento. Se você não conseguir com a sua família, você pode fazer pessoalmente, sozinho, esses encontros que aqui tem e que ajuda a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, desejo um bom momento de oração. Esteja sempre com a palavra de Deus em tuas mãos, para que ela esteja sempre inundando o seu coração e sua vida, com a luz transformadora, com este verdadeiro alimento que nos conduz à salvação. Desejo para todos um bom momento de oração. Que o Senhor o abençoe e o proteja, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro de Miqueias, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ai dos que vivem maquinando a maldade, planejando seus golpes deitados na cama. É só o dia amanhecer, vão executar, porque está ao seu alcance. Se desejam um terreno, roubam-no. Querem uma casa, ficam com ela. Tomam posse da casa e do dono, do terreno e do proprietário. Por isso mesmo, assim diz o Senhor: estou maquinando contra esta gente uma desgraça. Dela não podereis afastar o pescoço, nem podereis andar de cabeça erguida. Aquele será mesmo um tempo de miséria. Naquele dia vão caçoar de vós, cantando este lamento: fomos invadidos e liquidados, a propriedade de meu povo foi alienada. Quem irá devolvê-la? Invasores estão sorteando nossas terras. Por isso mesmo, nenhum dos teus terá um lote na comunidade do Senhor. Palavra do Senhor. Miqueias é um profeta contemporâneo a Isaías. Só que enquanto Isaías era um profeta da capital e um profeta mais refinado, o Miqueias era um profeta mais rústico e um profeta muito pessimista com relação aos donos da terra. Nos textos de Miqueias, ele vem denunciar os ricos proprietários de terra e os líderes, tanto políticos quanto religiosos. Nesse texto que a gente leu do Miqueias, nesse trecho, o que ele fala é sobre como os poderosos são rápidos em conceber o mal e realizá-lo, né? Nesse texto, o Miqueias vem falar sobre o sofrimento do Senhor ao ver o sofrimento do seu povo. E é um Deus que vem julgar a ganância e a violência do próprio povo. Então, o Miqueias mostra o quão errado está essa injustiça social e essa relação de domínio dos donos da terra para com o povo pobre. E não é um domínio, um simples domínio, é um domínio que vem condensado de roubo da terra mesmo, de extorsão da propriedade e do bem-estar, né, da justiça social para com o povo. Então, o Miqueias,
ele se preocupa com essas questões econômicas, mas também ele chega a umas discussões teológicas, especialmente questionando essa questão da divisão de terra, que foi prevista na aliança e que era irrevogável. Então, ele apresenta como os ricos vêm de forma ilegítima assumir a propriedade da terra, especialmente por meio do resgate e da isenção, né, do domínio mesmo, sem ter um retorno para com o povo em geral que produzia na terra. Nesse texto, o Miqueias fala sobre essa iniquidade, sobre essa cobiça, né? Fala ele questiona e discute qual é o posicionamento ético dos dominadores para com o povo e julga essa ganância, o roubo e a opressão. Ele julga também a ação dos poderosos e os seus ataques aos fracos. Quando ele fala em cobiça, ele está se referindo não só a um pensamento passageiro de cobiça, mas a um plano arquitetado para tomar posse daquilo que não é seu. E quando ele fala desse projeto do mal, é desse plano que ele está falando, né? Desse planejamento que almeja, né? Que intenta a iniquidade. Então, ele vem apresentar esse Deus que também planeja contra os que planejam o mal, né? É um Deus que vem defender o povo oprimido e o povo sofrido. Os provérbios, eles são de fato um canto sarcástico, né? Que vem mostrar, vem questionar a tirania dos direitos de propriedade. Outro ponto que o Miqueias apresenta nesse texto é a forma de não ter, o termo, né? Não terás, que é para que os poderosos não terão o acesso ilícito às terras. Então, quando ele fala que Deus, quando o profeta Miqueias coloca palavras, né, na boca do Senhor, dizendo que as pessoas, os poderosos que roubam, os que planejam a maldade, não terão acesso à casa, não terão acesso à terra do Senhor, né? É nesse sentido que ele está falando de que o direito legal é do povo, que Deus dá posse ao povo sofrido e ao povo oprimido. E aí, lendo esse texto, a gente fica de novo refletindo, né, como os profetas são atuais, né? A gente vê na mídia hoje em dia tantas notícias de posse indevida da terra. Também a gente vê assim, o que é bem óbvio nas grandes cidades, como a grande maioria da população não tem acesso à terra. E aí eu não estou falando da terra, só da terra para plantio, né? Mas da terra para viver mesmo. E da terra que dá acesso à habitação. Então, quantas pessoas a gente vê cidade afora em situação de rua ou numa situação de um abrigo irregular ou inadequado, né, para essas pessoas, que a gente é expressado pelas favelas, né, pelas comunidades ou pelas invasões urbanas. Eu falo muito de urbano porque a gente está mais nesse meio de grande cidade, né? Não obviamente, não tirando o sofrimento das pessoas no meio rural ou das pequenas cidades que também passam por essas questões, né? E os poderosos, no nosso tempo, refletidos através das leis, né? Elas reforçam
o poder dos que querem roubar a terra e o direito dos oprimidos. O direito a uma moradia digna, o direito ao trabalho, o direito a uma situação de vida ética, né? Ou saudável até. Então, eu acho muito sofrido ver tamanha população numa situação inadequada de vida mesmo, né? E sofrendo. Agora a gente está no tempo de frio, sofrendo com frio, deu uma esfriada maior, e essas pessoas que estão na rua, que estão com habitações que não são próprias, que não os protegem nem das intempéries, nem dos perigos, e não protege a saúde, não assegura uma segurança, uma qualidade de vida. Eu acho isso muito preocupante. Eu fico pensando que nós, como cristãos, não podemos não podemos concordar com essa situação, e a gente precisa pensar formas de lidar melhor com isso. É claro que o autoritarismo, a imposição nunca funciona, né? Mas não funciona nem do lado dos poderosos, nem do lado de quem quer uma mudança. Mas a gente precisa buscar essa conversa, esse diálogo, essa interação para transformação. E é uma coisa que eu fico muito quebrando a cabeça para tentar pensar qual seria a forma mais adequada para criar e para gerar essa transformação. Eu acho até que a nossa comunidade cristã tem esse dever mesmo de pensar junto, afinal de contas, mais cabeças pensam melhor, né? Para a gente chegar a um caminho mais ético, mais solidário, e que vá fazer a realização e a concretização do plano de Deus. Eu espero poder contar com todos, e espero que as redes sociais, né, agora nesse tempo de isolamento, possa servir para esse diálogo, para essa comunicação e para essa convergência de pensamento, para criar e gerar ações transformadoras. Demos graças ao Senhor que nos chamou a ser instrumentos dele com Cristo para a salvação do mundo. Peçamos que ele venha sempre em socorro da nossa fraqueza. Eis que venho, ó Senhor, para fazer tua vontade. Eis que venho, ó Senhor, para fazer tua vontade. Ansioso eu esperei pelo Senhor. O Senhor se abaixou e ouviu meu grito. De um profundo lamaçal ele tirou-me, pôs meus pés sobre um rochedo onde eu me firmo. Ele pôs na minha boca um canto novo, um louvor ao nosso Deus irei cantar. Vendo isso, muita gente vai tremer, muita gente no Senhor vai confiar. É feliz quem põe em Deus sua confiança e não vai atrás do engano dos soberbos. Incontáveis são, Senhor, tuas maravilhas. Eu quisera enumerá-las, mas me perco. Glória ao Pai que em Jesus nos acolheu. Glória a Cristo que por nós se entregou. E ao Espírito que um dia nos ungiu. Desse povo consagrado o louvor. Eis que venho, ó Senhor, para fazer tua vontade. Eis que venho, ó Senhor, para fazer tua vontade.
Oremos. Deus, que une os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometestes, para que na estabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Retomando o chamado de Deus ao profeta Jeremias, peçamos a graça de vencermos nossos medos e hesitações e permanecermos fiéis à sua palavra. Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, o que eu te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito?